finalidade da compreensão do processo saúde e doença, vamos agora tratar da evolução histórica desses conceitos. Essa evolução histórica do processo saúde e doença, ela sempre esteve relacionada com o contexto político, social e cultural de um grupo. E as suas características mais marcantes é a temporalidade. Então, a compreensão do processo saúde e doença se modifica ao longo do tempo e ao longo da vida de um indivíduo ou de um grupo. Elas são socialmente determinadas, o processo saúde e doença é socialmente determinado. Segundo Moacir Scliar, em 2007, que publicou que saúde não é a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social, dependerá das concepções individuais, das concepções científicas, políticas, religiosas e filosóficas. A compreensão do processo saúde e doença vai definir as práticas em saúde e a organização do cuidado e da gestão dessas práticas assistenciais. Na evolução histórica, a doença, seja ela real ou imaginária, sobretudo a doença transmissível, ela sempre acompanhou a espécie humana, o que já foi revelado, inclusive, em pesquisas paleontológicas, onde múmias de faraós apresentavam vestígios de varíola. Então, desde muito cedo, a humanidade tem se empenhado em explicar e também em enfrentar essa ameaça chamada doença de várias formas, baseadas em vários conceitos do que vem a ser saúde e do que vem a ser doença. A primeira explicação ou a primeira teoria, o primeiro conceito explicativo do que seja o processo saúde e doença é aquele que nós chamamos de modelo mágico religioso. Ele é um modelo que está presente na antiguidade, de onde remota os nossos conhecimentos a respeito desse processo. Então, essa concepção, ela resultaria, por essa concepção, a saúde e a doença resultaria de forças alheias ao nosso organismo. E elas iriam ser introduzidas no indivíduo por causa de pecados ou de maldições para esse indivíduo. Bom, a doença, então, ela é explicada como uma desobediência à ordem divina, ao mandamento divino. E, então, o indivíduo seria punido, contraindo, sendo punido como castigo, ele teria que adoecer. O cuidado nessa época é exercido por xamãs, por feiticeiros, por religiosos, em rituais de cura e libertação do indivíduo em relação a essa doença. Os preceitos religiosos, por exemplo, do judaísmo, os quais são retratados na Bíblia, no Antigo Testamento, já mostram que haviam leis dietéticas que poderiam, de forma não consciente, prevenir doenças entre os membros daquele grupo. É claro que o objetivo das leis judaicas no Antigo Testamento era manter a coesão do grupo, principalmente com as suas tradições. Então, quando eu tenho uma forte tradição e uma herança que passa de geração em geração, eu posso dizer que esse grupo é uma comunidade. E o judaísmo, ele pressupunha a manutenção dessa comunidade, a coesão desse grupo, com algumas leis e regras que esse grupo deveria seguir. Essas leis, inclusive na área de alimentação, manipulação de animais, manipulação de alimentos, essas leis ajudaram de forma indireta a prevenir algumas doenças, como, por exemplo, a hepatite A, no caso da proibição de comer ostras que provinham de, provavelmente, águas contaminadas, indivíduos com manchas na pele, que eles concebiam como lepra, não poderiam manipular animais ou trabalhar na manipulação de alimentos para o grupo, não comer carne suína, porque o suíno não era interessante para aquele grupo nômade. O suíno não é um animal de tração, não é um animal que anda rapidamente, então ele não era interessante para o grupo. E para evitar, então, algumas criações desses animais,
foi colocado nas leis, nas regras, que era proibido comer a carne suína. O gado era muito mais interessante. O tipo de alimento do gado, a escassez de água no deserto, a força de tração do animal, tudo isso auxiliava aquele povo nômade e era um animal muito mais interessante para aquele grupo. Tudo isso contribuiu para a prevenção de doenças no grupo, naquele grupo daquele momento no judaísmo. O segundo modelo é o modelo que vocês podem ver no slide. A figura que exemplifica é o Hipócrates e o modelo é chamado de empírico racional. Por que esse nome? Porque a doença ela passa a ser vista gradativamente como um fenômeno natural, não mais como um fenômeno divino ligado às forças alheias ao indivíduo, mas algo como um fenômeno natural presente na vida. Hipócrates, 377 a.C., é considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da saúde, porque ele desenvolveu a observação empírica e a prática de observação empírica levou a muitos métodos de estudo e também de possíveis tratamentos relacionados a algumas doenças. A saúde, para Hipócrates, era a expressão do equilíbrio do corpo, e esse equilíbrio era obtido através de uma vida ideal do equilíbrio de 4 fluidos corporais: a bile amarela, a bile negra, o fleuma e o sangue. O texto de Hipócrates, conhecido como Ares, Águas, Lugares, discute então já fatores ambientais relacionados à doença, defendendo aí um conceito já ecológico de saúde, enfermidade ou saúde-doença. Nessa época, na prevalência do modelo empírico-racional, o cuidado aos doentes era delegado aos escravos e às mulheres, como uma função inferior às demais. Então, cuidar desses doentes, nessa compreensão, era um cuidado considerado como inferior às demais funções sociais. Por isso, escravos e mulheres que exerciam. A seguir, dentro ainda do conceito empírico-racional, surge então a teoria miasmática. Ela foi uma teoria ligada à formulação de Hipócrates, com os fatores ambientais, o surgimento, então, de algumas doenças ligadas às questões do ambiente, da água, dos lugares, dos ares, e surge, então, a ideia dos miasmas. A palavra miasma quer dizer maus ares, ou seja, da sujidade, do mau cheiro, daqueles lugares que nós entendemos como contaminados, surgiriam então a doença, esses lugares insalubres. Surgiriam a doença, eles seriam capazes de causar a doença. Então, esse nome, maus ares, vem do latim e é bom lembrar que os romanos incorporam os princípios da medicina grega. Depois da teoria miasmática, vem então a teoria humoral. Já Galeno, nos anos 129 a 199, revisita a teoria humoral e ressalta a importância não daqueles 4 elementos conforme Hipócrates tinha salientado, né? A bile amarela, a bile negra, o fleuma e o sangue. Mas ele diz, o Galeno diz que são 4 temperamentos no estado da saúde que é capaz de, através do seu desequilíbrio, causar a doença. Então, via a doença como endógena, ela já estava dentro do próprio homem, e ela estava na sua constituição física. E ele, então, começou a raciocinar que hábitos de vida que levassem ao desequilíbrio trariam ao indivíduo doenças, problemas relacionados à sua saúde. Bom, essas teorias, humoral, miasmática, dentro desse modelo chamado de racional, né, modelo empírico-racional, elas sempre têm uma característica, elas
preservam a unicausalidade, é sempre uma única causa. Ou é o meio ambiente, ou é o próprio organismo do homem que desequilibra, mas nunca é explicada de forma multifatorial. Agora veremos o modelo biomédico de explicação do processo saúde e doença. Como podemos ver no slide, o modelo biomédico vai ressaltar, caracterizar o indivíduo enquanto um corpo físico, os seus órgãos, a maneira como ele funciona, os seus vasos, as suas inervações. Esse modelo biomédico vem trazer essa conquista para a área da saúde, mas tem as suas críticas. Então vamos lá. Em 1493 a 1541, o suíço chamado de Paracelsus afirmava que as doenças eram provocadas por agentes externos ao organismo. Veja, numa explicação anterior, Galeno diz que a doença está dentro do homem, no seu próprio organismo, é endógena. O desequilíbrio, de acordo com algumas situações, causaria a doença. Paracelsus diz que as doenças são causadas, provocadas por agentes externos ao organismo. Naquela época, a alquimia, o estudo da química e das suas reações estava em alta. Então, no rastro da alquimia, a química vai se desenvolvendo, vai se conhecendo os elementos químicos, as suas reações, e isso começa a influenciar o conhecimento da medicina. Então, dizia Paracelsus que se os processos que ocorrem no corpo humano são químicos, ora, então os melhores remédios para expulsar a doença seriam químicos também. A lei dos semelhantes. Então, com o modelo biomédico, eu ganho grandes avanços científicos. Porque na época do Renascimento, com o advento do Renascimento, começam a haver muitos movimentos em todas as áreas das ciências. E com isso a medicina também ganha com esses conhecimentos. A descoberta da microbiologia por Pasteur e Koch, nascia a epidemiologia com John Snow, que teve uma forte influência nos métodos numéricos de contagem. O alvo do interesse médico passa a ser a descrição clínica daquele caso ou daquela doença. Então, eu preciso explicar, descrever clinicamente como aquelas questões acontecem. Isso, para aquela época, foi extremamente importante, porque determinou um grande avanço no conhecimento médico, conhecimento clínico. Esse modelo, também, nessa época, há uma intensa manifestação de apoio ao modelo mecanicista. Então, que modelo é esse? É um modelo que vem pelas ideias de René Descartes, do século XVII, que postulava o dualismo entre mente e o corpo funcionando como uma máquina. Então, nós já tratamos disso lá nas questões culturais e agora nós revemos aqui na compreensão do modelo biomédico do fenômeno saúde e doença. Também ganhou-se nessa época o desenvolvimento da anatomia. Como consequência da modernidade, afastamos a concepção da teoria humoral, que era a teoria do temperamento do indivíduo. Ora, eu comecei a conhecer o indivíduo anatomicamente. Então, eu tenho explicações bastante científicas a respeito do que ocorre com o corpo físico desse indivíduo. Então, as questões clínicas relacionadas à doença passa a ser concentrada nos órgãos desse indivíduo. É claro que com essa conquista, com o advento da clínica, com o avanço dos conhecimentos anatômicos, clínicos, inclusive físicos, nós começamos a dar uma ênfase na patologia e também, como consequência, na clínica que explica essa patologia. Há uma redução do indivíduo nas partes doentes do corpo. Então, eu reconheço a doença naquele indivíduo a partir da sua localização no órgão, em qual órgão está localizado no corpo daquele indivíduo. Não olho o indivíduo como um todo,
Não olho os aspectos socioculturais, contextuais de vivência daquele indivíduo, seu meio ambiente, mas apenas a localização anatômica da patologia e a explico clinicamente. Com isso, eu permito e favoreço o desenvolvimento de uma tecnologia de altíssimo custo, porque quanto mais eu preciso enxergar dessas partes fragmentadas, mais instrumentos, mais materiais e tecnologias de alto custo eu preciso dispor. O profissional que detém esse conhecimento científico e técnico é, então, considerado como o profissional que detém o poder da cura. E a fala do sujeito doente, do indivíduo ou dos grupos sociais tem quase nenhum valor. E eu começo a empoderar aquele que consegue, detém o poder de explicar o que é que está acontecendo com aquele corpo doente. Os indivíduos nesse contexto, na concepção biomédica, os indivíduos e a sua comunidade, a sua família, perdem a autonomia enquanto sujeitos. Superado o entendimento mágico, o conceito de saúde que vai prevalecer até o século XX é o de que saúde é ausência de doenças, portanto, é o modelo biomédico que prevaleceu o tempo todo até o século XX, que é esse século que está tão pertinho de nós, que acabou há tão pouco tempo e que ainda explicava o fenômeno, o complexo fenômeno saúde e doença, através de um modelo chamado de modelo biomédico. A concepção unicausal, portanto, do processo saúde e doença vem até o modelo biomédico. Então, essa concepção unicausal de que as doenças seriam causadas por um único fenômeno, ela esteve presente na concepção mágico-religiosa, esteve presente na concepção empírico-racional e esteve presente na concepção do modelo biomédico. Então, sendo que o que variava eram os causadores, os fatores que causavam as doenças. Em algumas os miasmas, em outras causas sociais, em outras bactérias, parasitas e vírus. No entanto, nós conhecemos esses modelos como concepções unicausal. Para a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde foi divulgado na Carta de Princípios de 7 de abril de 1948 e, portanto, até hoje, o dia 7 de abril é considerado como o Dia Mundial da Saúde, porque neste dia a OMS, a Organização Mundial da Saúde, trouxe o conceito dizendo que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidades ou invalidez. Olha, o que acontece em 1948, ou seja, na década de 40 do século 20, é um rompimento com aquilo que a humanidade tinha experimentado de explicação do processo saúde e doença, desse fenômeno. Então, até aquele tempo, até esse momento em que a Organização Mundial da Saúde rompe com os conceitos, com as concepções ditas unicausal, eu tenho uma única causa para esse fenômeno. A partir de agora, a Organização Mundial da Saúde está inserindo uma nova forma de conceber, de pensar, de entender o que seja a saúde e a doença inerente a todo o indivíduo e todos os grupos sociais. Esse conceito da Organização Mundial da Saúde, de um lado, traz as aspirações nascidas dos movimentos sociais do pós-guerra e, de outro, a ascensão do socialismo, o fim do colonialismo e, portanto, essas questões ditas sociais estão com visibilidade na sociedade, estão presentes, têm agora um caráter de importância e começam a ser importantes também na explicação de complexos fenômenos, entre eles o do processo saúde e doença. Agora, a partir da década de 40 do século 20, do pronunciamento da Organização Mundial da Saúde e a sua compreensão do que seja saúde,
que não é mais a ausência de doença apenas, nós temos então um novo modelo explicativo para esse complexo fenômeno, chamado de modelo multicausal ou modelo da determinação social da doença. Esse modelo de multicausalidade, ele vai atribuir a origem, a gênese de cada doença a múltiplos fatores que estão interrelacionados em redes de causalidades. Não é uma única coisa ou causa que vai determinar o surgimento daquela doença, mas é a combinação de fatores em rede que vai determinar naquele momento o aparecimento, o surgimento da doença naquele indivíduo ou naquele grupo de indivíduos. A determinação social da doença, ela vai além das descrições de causas. Ela não quer apenas descrever isso causou, associado a isso e associado a isso, esses fenômenos, esses determinantes causaram a doença nesse indivíduo. Mas o que a determinação, o modelo de multicausalidade ou determinação social da doença quer, na verdade, é compreender, é levar em conta, é trazer à tona a compreensão das condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Não basta mais aquele indivíduo ser apenas um corpo físico, mas eu preciso compreendê-lo como grupo social, participante de um grupo social, saber as condições que ele vive e as condições que ele trabalha. Aí sim eu vou começar a descrever esse conceito de risco que está associado ao processo saúde e doença. Então, neste slide, nós vemos a originalidade da explicação desse fenômeno multicausal do processo saúde e doença, sendo que nós temos no centro alguns fatores ligados ao indivíduo e ao grupo. Por exemplo, a idade, fatores hereditários, sexo, gênero. Em seguida, nós temos uma curvatura que nós chamamos de estilo de vida dos indivíduos ou os hábitos de vida do indivíduo. Nós vamos associando, então nós temos os fatores individuais associados aos fatores de estilo de vida ou hábitos. Aí nós temos a seguir as redes sociais e comunitárias, ou seja, quais são os recursos e como esse indivíduo vive e convive no seu grupo social original, né? E aí, portanto, nós temos de uma forma muito mais abrangente, nesse círculo maior, a produção agrícola e de alimentos, como que se produz um alimento, como que esse alimento chega até esse consumidor, esse indivíduo consumidor, a educação, o ambiente de trabalho, as condições de vida e de trabalho desse indivíduo inclui, inclusive, o desemprego, a água e o esgoto, os serviços sociais de saúde, a habitação. Então, ou seja, nós temos ao redor desse círculo chamado indivíduo as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Nesta explicação do modelo de determinação social das doenças, nós podemos ver que quanto mais ao centro eu estou, mais individualista eu sou. Ou seja, as explicações são mais individuais. Quanto mais eu saio desse círculo e eu vou para a margem da explicação, mais abrangente fica. Então, eu saio do indivíduo, passo pela família, pela comunidade, suas redes sociais mais próximas, pela sociedade que está ao redor desse indivíduo. Então, condições de vida, de trabalho, socioeconômicas do país onde ele vive, culturais, dos ambientes gerais, tudo isso vai influenciar no processo de saúde e doença daquele indivíduo, daquele grupo. Então, o desafio atual nosso, presente, é perceber que a doença não é apenas um estado biológico. Esse é um fato bruto da natureza, né? Essa percepção da doença enquanto estado biológico. Mas essa doença, ela tem uma criação nos aspectos culturais que participam desse estado biológico. Nesse sentido, a doença na atualidade,
ela pode ser dita ou conhecida como biocultural. Ela é sempre biológica e sempre cultural, e é situada na inserção da biologia e da cultura. Quem fala desse conceito é Gualda e Bergamasco. Assim, para finalizar a compreensão do que seja saúde, dizemos que saúde não é algo que vem do exterior, não é assunto dos outros. Ao contrário, a saúde é uma coisa que se ganha, que se enfrenta e de que se depende. É, portanto, uma construção de vida, né, onde nós, cada indivíduo, temos uma participação enquanto único, enquanto pessoa, mas também temos uma participação à medida em que conformamos uma rede social de comunidades e uma rede social mais ampla, dita sociedade. É isso que nós compreendemos na evolução histórica do processo saúde e doença. Muito obrigada.